Olá, aqui é a professora Ana Gabriela, tá certo? Eu vou mostrar para vocês um pouco da solução, tá certo? Do nível filme. Nesse caso aqui, a gente precisou criar uma cabeça, que era um círculo. Então eu coloquei, né, mudar a cor vermelha e coloquei círculo. O círculo ele vai ficar o quê? Na altura o quê? X, tá certo? O centro do círculo tá o quê? Na, no caso, na posição X. E o centro do círculo está em Y igual a quanto? 70. Então, ele dá essas coordenadas aqui em cima, tá certo? Então, eu aumentei o raio até ficar no tamanho 10. Depois, eu mudei a cor e tive que fazer esse retângulo aqui. Esse retângulo vai representar o corpo do meu boneco. A mesma coisa, o centro do meu retângulo dá em quê? Em x igual a 50, tá certo? E y igual a 40. Depois eu tive que fazer a largura, então essa largura aqui é 20, por quê? 60 menos 40 é igual a 20. E a altura que deu 40, por quê? 60 menos 20 dá o quê? A altura 40 aqui. Depois eu usei no caso aqui, a linha, né, para fazer os braços. Então, primeiro eu comecei a fazer o braço esquerdo do meu boneco. Então, na posição, eu vou ver aonde que começa a desenhar a linha. Então, a linha eu comecei a desenhar em x igual a 60 e y igual a 50. Depois eu vou escrever, tá certo? O fim de x e o fim de y, que vai ser o quê? 80, 70. E aumentei a largura, que foi uma largura 5, para ficar, né, essa espessura de braço aqui. E a mesma coisa eu fiz do outro lado, tá certo? Que foi x começando, no caso agora, em 40, 50, e x e y terminando em 20, 70. E a largura, que é essa distância aqui, de 50 aí do meu código, tá certo? No próximo desafio, que foi o desafio número 2, a gente teve que dar o quê? Movimento a esse braço, certo? Como o movimento eu precisava mexer no braço esquerdo, então eu precisava mexer nesse bloco aqui, certo? Ele foi um movimento em relação a eixo Y. Então, desde quando o Y estava de 0 a 100, que aqui é o time, certo? O braço vai subir e descer. No caso aqui, ó, no caso só subir, né? Então, time. Então, aqui está mostrando o código, tá? Em JavaScript da solução. Agora, no nível 3, né? Eu tive que fazer que o braço se movesse, tá? Em relação a Y, tá? O braço direito. Então, o que acontece? Vamos supor aqui que a função vai começar em 100, que é lá em cima, né? Y100. Vai ser menos negativo porque está descendo e vai variar o time de 0 a 100, né? Então, por isso que eu mudei essa parte aqui do código. No desafio número 4, no caso, eu precisava colocar as pernas, tá certo? E fazer essas pernas se cruzarem. Então, eu acrescentei uma outra parte do código, né? Que geralmente a gente coloca um pouquinho mais abaixo para primeiro fazer a parte dessa leitura e depois dessa, tá certo? Então, eu coloquei a linha de início, né, do código, né, 40, 20, tá certo? Então, aqui, ó, 40, 20, então eu desenhei a primeira perna direita, tá certo? E ela depois vai terminar aonde? Em 0, 0. Então, aqui, por isso que aqui tem 0 e aqui tem 0. Depois eu acrescentei, aí coloquei a largura da perna e depois eu acrescentei o mais, né? Porque esse movimento de perna ele vai ser crescente, né, para o lado positivo, e coloquei para variar o time de 0 a 100, tá certo? Agora, quando eu fiz a outra perna, a perna esquerda, né, eu coloquei, né, o valor de início aqui da perna, 60, 20, e depois eu coloquei 100, 0, certo? Como a perna vai estar se movimentando em relação ao eixo X, eu mantive o 100, né, coloquei uma subtração porque a perna está se movendo na parte negativa, tudo bem? E coloquei um time aí, que é o tempo que leva para se deslocar. Então, a gente vai colocar aqui, ó, para visualizar o movimento aí das pernas. Nesse desafio número 5, eu posso colocar aqui também a ferramenta ajuda para relembrar. Ele pede para acrescentar essa fórmula matemática aqui, tá certo? Então, o que eu trabalhei? Acrescentando vários blocos, tá? Para chegar naquela fórmula. Então, como eu estava fazendo um movimento, né?
aqui nos braços, né? Então, pediu para movimentar os braços, eu tive que fazer esse movimento em relação a y. Então, aqui eu fiz a troca do código, tá? Pela equação que estava pedindo. Então, ó, observem o movimento depois da equação. Na posição número 6, tá pedindo para acrescentar o que? As mãos. Então, eu troquei de cor aí, ó, para vocês observarem aí, ó, as mãos, tá certo? Então, tá aqui, ó, coloquei a cor, tá? Então, vai ser 2 círculos. Aqui eu coloquei a posição do círculo que ele tá. Então, a posição dele é 20 e 100, tá certo? E o raio, 5. O outro círculo, a posição dele vai ser o quê? 80, né? E y igual a 100, tá? E o raio igual a 5. O que eu fiz nessa primeira mão aqui? Eu acrescentei a fórmula que, como a mãozinha tem que descer, ela vai ser o 100, né? Posição negativa durante o time. Já aqui, esse y, ela tem o mesmo deslocamento desse aqui, ó. Então, eu tive que repetir essa equação para repetir o movimento de descer e subir, usando essa equação aí. Nesse desafio número 7, vou verificar aqui o que está pedindo, né? Está pedindo para a gente desenhar na primeira parte do filme, né, uma cabeça pequena e na segunda parte do filme, no caso, uma cabeça grande. Então, eu tive que ir lá na cabeça, tá certo? E alterar o código lá. Então, eu acrescentei essa condição, tá? Se faça, se não, tudo bem? Mantive aqui, né, o círculo, no caso, pequeno, tudo bem? E coloquei o círculo grande. Então, quando o time chegar aqui, ó, quando o time chegar aqui e for maior do que 50, ele vai alterar o círculo para o grande. Se não, enquanto no caso o time for menor do que 50, vai continuar o círculo pequeno. Então, eu mexi nessa parte aí do código. No caso aqui, dessa parte aqui do nível 8, está pedindo para a gente fazer as pernas, né? Elas inverterem a direção quando tiver o quê? Na metade do filme. Então, as pernas são da cor verde, tudo bem? Então, eu vou ter que mudar, tá certo? Toda essa parte aqui, ó, do código aqui que envolve as pernas. Então, o que eu vou ter que fazer? Usar uma condição, tá? De lógica, que é se faça, se não, né? Então, vamos colocar ela bem aqui e vamos alterar essa parte aqui, tudo bem? Até então, a posição vai mudar o quê? Na metade do filme. Então, nessa daqui não, deixa eu usar aqui a de lógica, tá? Que é o que tem menor, tá? Então, enquanto for o time, né? Pega lá o time. Enquanto o nosso time aqui, né, for menor do que 50, vou pegar aqui a ferramenta para colocar o número 50, tá vendo? Enquanto o time for menor do que 50, a gente vai ter que fazer o quê? Essa primeira condição aqui, ó. Certo? Então, eu vou repetir, tá? Essa parte aqui e vou dar umas alteradas aqui no código embaixo, tá? Vou colocar aqui, deixa eu ver se dá pra repetir logo os dois. Não vai dar, não. Então, vou repetir primeiro essa, tá certo? Vou colocar essa aqui embaixo. Opa. Essa aqui. Calma aí que eu andei colocando código, perdendo código aqui. Deixa eu descer essa aqui mais pra baixo. Tá certo? Essa cor laranja aqui, tá bom? É da outra parte. Tá certo? Cadê o verde? Sumiu hoje. Aqui o verde. Tá certo. Então, vamos lá. Na primeira parte do código, ele vai fazer o quê? Continuar seguindo essa equação. Na segunda parte do código, as pernas vão se inverter. Então, por isso que eu tenho que inverter aqui a posição das pernas. Só que elas vão se inverter com um movimento de pernas diferentes. Então, esse movimento vai para X e esse movimento aqui
vai para X, né? Fazendo o quê? A inversão de pernas, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada aí. Muito bem. O que a gente vai fazer agora? A gente vai acrescentar no desafio 10 como se fosse que ele está pedindo para fazer um desenho de um círculo em expansão atrás das pessoas. Quando eu quiser visualizar, eu posso visualizar aqui o que ele está pedindo para fazer, tá certo? Porque eu vou alterar o código. Então, ele quer um círculo atrás. Aqui a gente trabalha com camadas. Se por acaso eu fosse colocar um círculo, né? Bem aqui depois disso tudo, ele ficaria um círculo que na frente do nosso boneco. Mas eu quero um círculo atrás. O que eu vou ter que fazer? Voltar lá no começo, né? Antes de começar a fazer o boneco e alterar essa parte do código, né? Então, aqui eu vou acrescentar uma função círculo, tá? Eu vou escolher uma cor para esse novo círculo que vai estar lá atrás. Colocar um círculo rosinha aí, tudo bem? E esse círculo meu vai começar em X, né? Igual a 50, então ele vai ter um centro. Só que ele vai trabalhar com duas condições de crescimento. Então, eu vou usar essa, vou repetir ela, vou usar ela 2 vezes, tá certo? Então, ele tá lá embaixo, ó. Percebe-se que ele começa pequeno. Então, ele vai repetir a função time também 2 vezes, tudo bem? 2 vezes, só que aqui a gente vai estar trabalhando com 2 divisões. Deixa eu ver aqui. Uma divisão, tá certo? De 2, vamos ver. Então, o círculo ele vai começar pequeno, vai crescer, né? Então, foi todos os movimentos que o meu boneco fez. Agora, né? O desafio número 10, tá? Vai ficar aí de dica para vocês, tá certo? Que é vocês acessarem a galeria. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vocês podem acessar a galeria. Dentro da galeria, vocês vão encontrar várias opções, escolher algum código, tá? Alterar, tudo bem? E depois que alterar algum código, vocês podem enviar aqui na galeria, tá certo? Então, espero que tenham gostado, tá? E até uma próxima aí com vocês.